tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagre. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagre. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Nós vamos agora escutar o testemunho desse nosso grande irmão de caminhada, Carlos Roberto dos Passos. Meu irmão, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Conta pra gente o teu testemunho de fé. Então, boa noite, Petri, muito obrigado pelo convite, fico muito contente de estar aqui participando. Meu nome é Carlos Roberto dos Santos Passos, eu nasci no dia 11/11/69, no meu nascimento já começou a presença de Maria, porque eu nasci no Hospital Sagrada Família, em São Sebastião do Caí. Sou filho da Ivone dos Santos Passos, hoje ela tem 73 anos, e do Celso da Silva Passos, que este ano estaria completando 71 anos, meu pai já é falecido. Tenho a alegria de ter uma avó paterna com 98 anos, tenho duas irmãs, a Kátia, que nasceu em 71, e a Carla, que nasceu em 73. Então, em 3 anos e 2 meses, nasceu nós três. Tenho a alegria das minhas duas irmãs secenantes, a Kátia nasceu em 71 e fez os 61. E a Carla nasceu em 73 e fez os 63. Tenho 3 filhas, a Andresa, que nasceu em 95, Amanda, que completou 16 anos agora em outubro, e a Maria Clara, que está aí com seus 3 anos e 8 meses. Eu trabalho na empresa, no Curtume Coros Bom Retiro, há 20 anos, aqui em Teutônia, só que fechou a filial aqui, então minha rotina é Mussum, é Roca Salles, às vezes eu fico aqui em Teutônia, no CPD, que eu tenho bastante interação com essa área aí, apesar de eu não desenhar programas, mas eu desenho o sistema, o pessoal monta para mim e eu testo e implanto, essa é uma das minhas funções ali. E há 13 anos, então, eu trabalho na área corporativa, ligado ao PCP. Não tenho uma unidade fixa, às vezes eu vou para Bagé. Eu tinha uma ida programada há 15 dias para o Acre e Rondônia, ficar uma semana em cada um. E o meu hobby é jogar futebol. E desde que eu moro em Teutônia, eu jogo no mesmo time, há 21 anos. E aqui está a camiseta para vocês verem a cor. A minha infância, Petri, foi toda em Portão. Mais uma vez, a presença de Maria, Nossa Senhora das Graças, E a minha infância foi assim, nós não tínhamos tudo o que nós queríamos, mas nós tínhamos tudo o que nós precisávamos. O pai trabalhava no Curtume, era mecânico, e a mãe, então, do lar, cuidava da gente. E a nossa infância, assim, a gente não tinha muitos brinquedos, a gente ganhava os brinquedos padrinhos, às vezes dos avós, mas nós tínhamos muitas árvores, nós tínhamos arroio, nós tínhamos morro, sabe? Nós tínhamos muita coisa para brincar. Nós tínhamos mato, então não faltava opções. E quando juntava a primaiada, então, olha,
o mínimo que acontecia era tu largar um dentro de um tambor 200 litros morra abaixo. Eu lembro da minha infância, o meu pai, ele era muito rígido. A criação dos nossos pais, eles não tiveram, não recebiam carinho, não recebiam amor, então eles davam aquilo que eles tinham, né, da maneira como eles tinham. E o meu pai sempre foi muito preocupado em prover a família, né? Que é um dos fundamentos do homem, né? Desde o tempo das cavernas era prover, a caça, a proteção. Então isso meu pai tinha muito forte, essa questão de cuidar da nossa proteção, da nossa alimentação. Então com isso ele se envolvia muito, às vezes ele fazia hora extra, ele plantava lá um aipim, alguma coisa para ajudar no sustento, engorgava um porco, um novilho, né? Para diminuir essas despesas, né? Para ter também como dar melhor para a gente. Então ele sempre foi um pai muito ausente. Eu me lembro assim de raros momentos em que a gente jogava um futebol, mas era questão assim, ó, era 10, 15 minutos e era aquilo ali, sabe? A gente não interagia muito. Sempre fui muito de observar ele, sempre tive muito orgulho dele, porque ele estudou até a quarta série, ele não tinha quase ensino, mas ele era muito inteligente, ele fazia cálculos de cabeça, percentual, então eu estava sempre observando ele trabalhando. Só que ele não gostava muito, ele não gostava que eu perguntasse, ele não queria que eu ajudasse. Então isso foi muito forte na minha personalidade, né? O observador. Eu não sou aquela pessoa que toma a frente, aquela pessoa que tem uma opinião forte, né? Porque eu fui criado assim, eu não podia falar, eu não podia perguntar, muitas vezes eu não podia ajudar. Então eu ficava só observando o que ele fazia, né? Parte elétrica, parte hidráulica, parte mecânica. Então eu aprendi muito disso só olhando, né? Isso eu trouxe para minha personalidade, né? Essa pessoa assim mais quieta, mais introvertida. Era a maneira dele ser, né? A minha vivência na fé, né, foi toda ali no Rincão. Batismo, primeira Eucaristia, Crisma. Três coisas que me marcaram muito nesse início da fé. Primeiro que para minha comunhão eu tive que fazer um teste. Era um teste como de uma escola. Para te poder fazer a comunhão, tu tinha que fazer um teste. E se tu tirasse nota baixa, tu não ia fazer a comunhão. Outra coisa também que me chamava a atenção, nós íamos todo sábado ou domingo na missa, normalmente no domingo. Só que chegava da missa, a primeira coisa que eu via meus pais era abrir a geladeira, pegar uma garrafa de cachaça e tomar no bico mesmo. Cachaça que eu buscava nos bares. E aquilo me marcava muito, mas que tipo de religião é essa, assim, que tu vai para uma missa, tu recebe o corpo de Cristo, que é algo mais sagrado que existe, e tu chega em casa e a primeira coisa que tu vai fazer é abrir uma geladeira e tomar uma cachaça. E o meu pai sempre bebeu. Desde que eu me conheci, o pai sempre bebeu. Era em casa, ele não saía para os bares para incomodar, mas era em casa, sabe? E a minha mãe também bebia, eles fumavam. Ela fumava desde a adolescência. Para te ter uma ideia, né, que meu pai sempre dizia que o meu avô dizia para eles, com 8, 9 anos, se vocês não beberem e vocês não fumar, vocês não são homens. E um fato que me marcou profundamente, eu tinha 13, 14 anos, nós tínhamos que fazer um trabalho de educação física em dupla, onde a gente tinha que montar uma maquete de um esporte, de uma cancha de vôlei, um campo de futebol, alguma coisa assim. E eu fui para fazer o trabalho um sábado de tarde, só que eu já saí de casa com a responsabilidade de estar em casa no final da tarde para ir na missa. E tinha um campo de futebol, terminamos o programa e fomos jogar bola. E quem disse que eu lembrei que eu tinha que ir na missa? Nunca mais lembrei. Aconteceu que eu estava já indo para casa e encontrei o pai pelo caminho de carro. Eu simplesmente entrei, ele não falou nada, mas quando eu desci em casa ele já estava com a cinta na mão. Eu levei uma surra de cinta, aos 13, 14 anos, daquelas mais doloridas que tinha. E a minha avó só não apanhou, porque o pai disse para ela, tu não te metes, senão tu vai apanhar junto. Porque minha avó era minha defensora, né? O negócio esquentava, eu corria para casa da avó. E aí aquilo me marcou muito, eu pensava assim, tá, que religião é essa que eu tenho que apanhar, que eu apanhei, né, porque eu não estava em casa no momento de ir na missa. E aquilo assim, aquilo me afastou totalmente da igreja. Né? Eu não entendia a religião. Eu odiava ir na missa, Pedro. Eu não entendia nada do que acontecia. Porque a minha catequese foi muito fraca. Eu pegava o folheto e só ficava imaginando que hora que vai terminar isso aqui. Nós estamos no número 9, tem que ir até o 16, 17. Tá, mas o padre está falando ali, o que ele está falando na hora da homilia? Não está aqui escrito, o que ele está falando? Eu não entendia nada do que acontecia. Então eu me afastei totalmente. Eu era um cristão, um católico sacramental. Eu ia na igreja quando tinha algum sacramento envolvido, algum batismo, alguma coisa. Então, foi o início da minha fé. O meu estudo foi todo em São Sebastião do Caí.
Apesar de morar em Portão, eu estudei todo o meu ensino no CAI. O ensino ali do primeiro ao quarto ano foi numa escolinha bem pertinho de casa, ali, dava 1 quilômetro, na divisa já entre Portão e São Sebastião do Caí. Do quinto ao oitavo foi no ginásio, ali do lado da praça, do lado da igreja. E o ensino médio foi, a gente chamava de normal. Era um colégio que tinha ali naquela rua que vai para as Pontes da Harmonia, né? Era o ensino médio, era ali. E os cursos que eu tinha era magistério e auxiliar de adubação. Eu vou para o mais fácil, eu vou para o auxiliar de adubação. Nós tínhamos uma horta e ali nós plantávamos, colhíamos. E assim, ó, a parte forte do meu estudo era ciências exatas, era matemática, era química, era física. Naquele tempo, o ano acho que tinha 4 bimestres. O quarto bimestre era só para cumprir tabela, porque eu já estava passado, vamos dizer assim. Era só para manter a média, para não. Porque se eu dava assim tudo no início do ano, para o final do ano ali já está mais light, né? Então eu tenho um ensino médio, eu não tenho faculdade. Eu tenho vontade de voltar a estudar. Fazer um EAD, um curso aí de 2 anos e meio. Então a minha juventude foi assim, como eu era uma pessoa muito tímida, muito retraído, a minha opção naquela época era jogar futebol. Só que não tinha naquele tempo que nem agora, que tu tem por idade, 13, 14, não. Ou tu jogava no meio dos adultos, ou ajudava com as criancinhas. Então eu optei jogar no meio dos adultos. E aí foi, né? Como eu era muito magro, aí o pessoal conhecia o pai, tinha um certo respeito, nós vamos botar ele no gol, porque é menos perigo dele se machucar, vamos dizer assim. A gente sempre veraneava ali em Harmonia, no Balneário das Taquareiras. Era o programa das férias. Em 85, eu tinha 16 anos, eu estava indo para o Rio, uma menina me chamou o exibido. Porque eu não conversava com ninguém, eu não interagia com ninguém, eu não dava bola para ninguém. Assim. E esse exibido virou no namoro, que 1 ano e meio depois virou num casamento. Coisa de adolescente, né? Os pais não queriam muito o namoro, o noivado. Ah, vocês não querem, então é agora que a gente vai fazer. E o casamento foi, como dizia naquela época, a gente fugiu, né? A gente pegou um carro do meu pai, não tinha carteira, não tinha nada. Entramos dentro do carro, para onde a gente vai? Não sei. Vamos lá pro Balneário do Taquaria. Chegamos lá, tava fechado, era em julho. Vamos para a Harmonia, chama outro balneário. Passamos a noite lá. E voltar no outro dia e contar para os pais tudo apavorado. Resumindo, a gente casou, cara, não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu tinha um quarto com uma TV, uma cama e um armário. Eu tinha recém começado a trabalhar. Eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 17 anos. Imagina 2 crianças morando junto. Um relacionamento muito difícil. Aquele era um casa separa, um casa separa. Uma semana na casa dos pais, uma semana na casa do sogro, assim, ó. Em 1990, então, isso foi em 87, 90, eu passei por um momento muito delicado, jogando um campeonato do SESI por uma indústria ali de Portão. Eu recebi uma entrada e eu tive uma fratura exposta da minha perna esquerda. Eu rodei pelo hospital de Portão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, e fui parar no hospital de Montenegro. Meu pai não me deixou operar a perna, ele fazia a operação, eu botar a platina, aquele espino. Ele me tirou do hospital, ele não deixou me operar. Ele teve que assinar um documento lá se responsabilizando. Eu tive 6 meses engessado, até o quadril. Eu não podia fazer nada, eu dependia de todo mundo para tudo. Quando eu voltei do NPS da empresa, eu fui demitido. Eu não voltei a trabalhar. E eu estava por casa ali, meu pai trabalhava no portão, disse, quer trabalhar com nós lá? Vai lá. Tem uns serviços bem leves lá, recortar couro lá, não consegue fazer muito mesmo. Como é que foi essa entrada do cara para te quebrar a perna, uma fratura exposta? Eu toquei a bola e quando eu me apoiei na perna esquerda, ele deu uma entrada por trás e quebrou, bem na altura do meio da canela. Assim. Separou os 2 ossos, né? E aí, para ajudar, como eu tinha um convênio com a clínica, a empresa, de 15 dias eu fazia raio-x, acompanhava. E quando estava no primeiro mês, na consulta, o médico disse, nós vamos fazer uma correção aí nesse gesso. E me mandou para a sala do gesso. E quando ele entrou na sala do gesso, ele começou com a serrinha ali, quem já teve gesso sabe como é que é. E ele quebrou minha perna de novo na marra, porque o osso estava colando torto. Foi a mesma dor de uma fratura, imagina, né? Então eu tive 2 fraturas com a mesma só. Então eu comecei a trabalhar nesse curtume, trabalhei 8 anos nesse curtume, 10 anos da minha vida, como essa falta da religião, essa ausência de Deus na minha vida, ela refletiu em 10 anos da minha vida. Porque em 99, 2000, eu estava ganhando muito bem. Eu consegui comprar meu carro, eu consegui comprar o que eu queria para dentro de casa. Eu tinha maleta com 200 CDs, isso era uma enormidade, um valor muito alto. Eu via meu pai ganhando bem. Então eu queria um dia ganhar bem também. Só que isso começou a me levar para outros lados. Eu comecei a gastar com bebida, eu comecei a gastar com prostitutas.
Eu comecei a me ausentar de casa. Eu era um pai totalmente ausente, um marido totalmente ausente. A minha primeira filha nasceu em 95 e ela com 4, 5 anos ali, eu não dava a mínima. Eu tinha a cabeça do meu pai. Eu dando alimentação, dando roupa e dando saúde, é o que importa. Essa minha alegria durou 2 anos. O curto me fechou. E aí eu tive que buscar outras alternativas. Eu consegui um emprego nesse curtume que eu trabalho hoje. Só que eu fui para Roca Salles, no PCP. Eu ia na segunda, voltava na sexta, embora. E aí, com alguns amigos, né, em questão de 15 dias que eu estava na cidade, lá eu era DJ de uma boate, numa casa noturna. Eu dava meus CDs em troca de cerveja. Então, para diminuir um pouco minhas despesas lá, eu comecei a levar as prostitutas para comprar droga em Lajeado, em Cantado. Carro que no final de semana eu colocava minha família dentro, minha esposa e minha filha, durante a semana eu usava para isso, né? Para te ver o que faz a ausência de Deus na vida de uma pessoa. Eu estava no fundo do poço, vamos dizer assim. Que 5 horas, 5h30 eu chegava, 7 horas eu tinha que começar a trabalhar. Isso durou 2 meses, porque eu acho que isso aí caiu nos ouvidos da direção e eles me trouxeram para Teutônia, onde estava a parte administrativa, onde estavam os diretores. Esse rapaz que me levou, ele conhecia meu pai, ele conhecia minha família. Então ele sabia que eu não era uma pessoa má. Só que eu estava fazendo coisas que não condizia com aquilo que ele conhecia. Resumindo, a empresa me chamou e me disse, ó, tu traz tua família para cá, me deram ajuda de custo, eu aluguei uma casa, trouxe minha família para cá. E aí, em 2001, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque o meu pai fez algumas coisas erradas e então a vida deles também virou uma guerra. E no dia 1º de maio de 2001, me lembro até hoje, às 9h45 da noite, o meu pai se suicidou. Foi um momento muito difícil, porque o meu pai sempre foi meu porto seguro, assim, ó. Nesse momento aí que eu gastava mais do que eu recebia, ele pagava minhas contas, ele me ajudava. Minhas irmãs assumiam meus carnês, porque eu não tinha como pagar. Então foi um momento bem delicado. Ele esperou todo mundo ir dormir e se suicidou. Só que foi assim, Petri, foi tudo premeditado. Ele deixou as senhas da aposentadoria do cartão, as contas poupança, quanto ele tinha em cada um. Ele emprestava dinheiro para algumas pessoas, ele deixou o dinheiro calculado naquele valor. Ele deixou, porque ele tinha uma microempresa, ele deixou toda a documentação da empresa. Como ele tinha 2 carros, ele botou um carro de frente para o outro e cortou os fios que tu não poderia, quem não conhecia não conseguiria ligar aqueles carros para salvar ele. Tá? Então foi tudo premeditado. Com 51 anos, a idade que eu tenho hoje. Então, a gente se viu sem o nosso esteio, sem o nosso porto seguro. Então, naquele momento, o que aconteceu, cara? Como a empresa estava crescendo muito, eu me foquei no trabalho. Eu só queria trabalhar. Eu não dava atenção para minha esposa, para minha filha que morava junto. Eu saía de manhã às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite. Final de semana eu só queria jogar futebol. E aí foi que numa dessas eu fui trabalhar numa unidade a 200 quilômetros daqui. E para te ter uma ideia, que em 6 meses eu cheguei para minha esposa e disse, eu estou interessado por uma outra pessoa, quero me separar de ti. Nós temos nossa casa em Portão, tu vai voltar para lá com a minha filha, com a nossa filha, eu vou alugar um apartamento e vou me separar de ti. E essa pessoa vai se separar também e nós vamos ver junto. Bem assim, como eu estou falando aqui para ti. Que valor que eu dei pro matrimônio que eu tinha, cara? Eu não dei valor nenhum. Eu não honrei esse sacramento que eu assumi na igreja. Em 2005, nós separamos, ela voltou para Portão. E eu aluguei um apartamento e fui morar na esperança que essa outra pessoa iria separar e viver comigo. Só que ela não veio morar comigo. Então eu me vi sozinho. Eu entrei numa depressão muito grande. Cara, eu cheguei uma época que eu tomava 20 gotas de Rivotril por dia para poder aguentar. Se não fosse minha mãe e minhas irmãs, eu não sei o que seria de mim. Pagaram um tratamento para mim. Pra gente ter uma ideia, eu pesava 55 quilos. Doença uma em cima da outra, porque eu não me alimentava, eu não dormia, uma crise de depressão, muito séria mesmo. Eu pensei em tirar minha vida, porque eu estava sendo um estorvo para todo mundo. Ainda tinha esse fantasma junto, né, do suicídio, né, do teu pai, isso ainda também Mas vinha bater na porta. Ali eu jurei para mim mesmo que eu não ia dar esse desgosto para minha filha e para minha mãe, que eu não ia fazer o que meu pai fez. Com a força delas eu venci, eu consegui sair daquela. E aí, em 2006, Deus me colocou junto com a Ivanusa. Eu já conheci a Ivanusa, cara, porque a mãe dela cuidava da minha filha, Andresa, quando a gente trabalhava.
Não tinha com quem deixar, não tinha creche, então ela cuidava da Andresa. Então a Evanusa também ajudava às vezes. E a Evanusa teve um relacionamento, e desse relacionamento nasceu a Amanda. E a Amanda, com 6 meses, o pai dela largou eles. Ela não conhece o pai dela até hoje. Só que era para mim ser padrinho da Amanda, porque a Evanusa convidou nós, eu e minha esposa, para ser padrinhos da Amanda. E no dia da preparação eu não vim, porque na sexta de noite eu estava lá a 200 quilômetros, eu não vim para cá. Então eu não sou, oficialmente eu não sou padrinho da Amanda. Só que por questão de estar casado com minha ex-mulher e ela era madrinha, então eu assumi o papel de padrinho da Amanda. Então, em 2006, eu e a Vanusa estávamos no mesmo local, eu naquela crise, saindo daquela crise, fechado meu apartamento, não em lugar nenhum. E aí a gente começou a conversar, e em 2007, então, a gente resolveu morar junto. E como a gente deixava a Amanda numa creche, essa prof da creche era assinante, a tia Vânia, lá de Bom Retiro. Em maio de 2009, nós estávamos jantando, simplesmente abriram a porta da nossa casa, entrou ela e um outro rapaz que eu não conhecia, que é o Alexandre, com a ficha na mão do Senac. Tu vai fazer o Senac, tu não vai saber, tu vai fazer o Senac, tu precisa fazer o Senac para Evanusa. E enquanto ela foi fazer a cabeça da Evanusa lá para fazer o Senac, o Alexandre me levou para um outro canto. Cara, esse cara começou a falar do Senac com a emoção, Petri, que eu via nos olhos dele, que ele vivia esse movimento. Cara, que, sabe, ele falava e tudo, me arrepia até hoje, dele falando desse movimento. E a Vanusa fez o 49º em maio de 2009. Ela estava lá, mas ela não estava lá. Porque eu estava aqui, sozinho, e ela pensando, o que o Carlos está fazendo na sexta de noite, no sábado de noite? Será que ele está em casa? Será que ele não está? O que ele está fazendo? Então ela não viveu aquele retiro. E tu sabe que o retiro só tem uma alternativa de viver. Ou tu vive aquele momento, ou tu não vive. E a gente teve, sim, bastante dificuldade depois, porque eu vi o cenário de uma maneira, ela via do outro, né? Mas tranquilo. E aí teve a missa de encerramento do 49, eu fui, aquela música maravilhosa. A avaliação em Capela Santana teve vôlei, aí eu já comecei a me achar no cenáculo. Ninguém me convidou para fazer o retiro, me escalei para fazer os 50. Eu até anotei os dias aqui, o 21, 22 e 23 de agosto. O Ivo de chefe, eu fiz o 50º cenáculo, que o lema é Pai, muito obrigado. Né? Pai, muito obrigado. E eu tinha, Petri, uma culpa muito grande, eu me culpava por não ter ajudado meu pai. Sabe um daqueles estágios do luto que tu falou? Que tu começa a barganhar, por que eu não fiz isso, por que eu não ajudei? Eu tinha aquilo me remoendo, por que eu não ajudava meu pai? Só que eu não podia ajudar ele. Um cego não podia guiar outro cego. Eu estava na mesma situação. E ali naquele retiro, cara, na sexta de noite, aqui, ó, tá aqui a reflexão, todo mundo sabe que é assinante. Quando o Ivo leu essa reflexão, quando você percebe que hesita no caminho do bem, saiba que é porque não conhece a Cristo. Ou então já o esqueceu. Não se esquece aquilo que se ama e não se ama aquilo que não se conhece. Não deixe para depois. O momento é agora. Cara, aquilo ali assim, ó. Eu disse, é isso aqui é para mim. E no domingo de manhã, naquele momento maravilhoso que tem, eu consegui entregar meu pai nos braços de Maria. Eu consegui tirar aquela dor que eu tinha. Eu consegui falar sobre isso que até então eu não conseguia falar. Foi uma das primeiras curas que o Cenáculo realizou em minha vida. E aí eu fiz o retiro e eu saí dali assim, Petri, isso aí vai ter que mudar minha vida. Esse movimento eu vou ter que abraçar, é a chance que eu recebi. Eu não sabia como, porque eu ainda estava acorrentado a muitas coisas que me prendiam àquela vida. No início não foi fácil, porque eu tinha vergonha. Eu saía de casa com o casaco do Cenáculo, eu chegava na empresa, eu tirava. Se eu ia por futebol, eu não ia com roupa do Senac. Isso custou até isso entrar, até eu entender o que era o Senac. Em 2011, teve uma avaliação aqui em Teotônio e eu fui convidado, então, para organizar as avaliações do Senac. Vôlei, futebol, em 2011. Em 2012, o Alexandre me convidou para uma reunião em Salvador do Sul. Saí de lá como coordenador para 2012. Entrei sem saber e saí coordenando. Cara, e assim, ó,
para quem é coordenador, para quem foi, para quem vai ser, eu digo assim, a coordenação é uma faculdade. E o Cenáculo, Petri, me abriu muitas portas. Eu voltei a participar da igreja, coisas que eu tinha me fechado. Eu achava por eu ser separado, por eu não poder participar de nada. Então eu fiz curso bíblico, eu fiz curso de teologia para leigo. Hoje eu sou visitador da Pastoral do Batismo. Adoro participar da liturgia, fazer programação das leituras. Isso tudo o Cenáculo me abriu as portas. Então chegou o fatídico ano 2015, onde eu resolvi, eu estou na coordenação já 2012, 13, 14, eu vou tirar um ano sabático para mim. Eu vou me afastar da coordenação. Estava no Cenáculo, eu estava fazendo curso, eu era visitador da Pastoral do Batismo, então eu passava às vezes muito tempo fora de noite, eu tinha programação à noite, a semana toda. Né? É aquilo que tu diz, né? Às vezes a gente abraça muito e aperta pouco, né? Então eu disse, então eu vou tirar 2015 e eu vou ficar um pouco mais afastado. Cara, foi a pior coisa que eu fiz. Deixei de participar da atividade do grupo, só que eu não estava nos encontros, mas eu não estava em casa também. Porque a minha cabeça estava lá. E aí aconteceu que lá tinha que botar a coordenação de novo, ali em setembro, outubro de 2015. Anastácio me disse, Carlos, o que tu acha de botar para coordenação? Anastácio, escolhe outro, eu não quero. Não quero. Carlos, pensa bem, pensa com carinho. Domingo vai ter um encontro lá em Salvador do Sul e lá tu não precisa me dar a resposta agora, lá tu me dá a resposta. Eu estava indo para lá com aquela dúvida. E na ida para lá, Petri, eu fui ler o Evangelho do dia, 8 de outubro de 2015. Marcos 12, 38 a 44. Que falava sobre Jesus estava ali no templo, olhando, às vezes, o pessoal dando esmola. Os vinhos ricos davam o que sobrava e veio uma viúva e deu 2 moedinhas de pequeno valor. Só que para ela era tudo, era o que ela tinha. E no aplicativo que eu tenho da Canção Nova, a reflexão dizia o quê, Petri? Quando você ajuda a sua igreja é porque acredita nela. É porque quer se fazer presente nela. Quando você acredita numa obra de evangelização, invista nela. É importante que se faça presente. Não se dê por dividido. Dê-se por inteiro. Cara, não precisava dizer mais nada. Eu já sabia o que é a minha resposta lá para aquele encontro. E naquele encontro, tu anunciou que tu organizaria uma viagem em 2016 para buscar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que iria peregrinar pela nossa diocese em 2017 em comemoração aos 300 anos da aparição. Cara, aquilo me tocou muito, porque eu nunca tinha ido em Aparecida. Aí tu disse que a gente ia de avião, eu nunca tinha viajado de avião. Então eu disse, eu vou ter que ir nessa viagem. Como eu não sei. A gente começou a apertar, aperta daqui, aperta dali, diminui um pouco. E quando tu passou o valor da viagem, cara, R$ 750 para a viagem. Eu disse, não, eu vou, eu vou. E aí nessa viagem, né, a gente teve a honra, eu, tu e o Nenê, de ficar no mesmo quarto, né? O chefe de 79, o chefe de 81. E nessa viagem, né, Petri, nas nossas conversas, depois tu disse, ó, ali tu começou a entrar no radar de uma coordenação de curso aí. Porque a gente conversou, eu contei um pouco dessa história para ti, né, naquele tempo que a gente teve para conversar. E ali naquela viagem, Petrina, teve um momento lá que logo a gente chegou, que a gente foi visitar a Basílica. E ali aos pés de Maria, cara, eu coloquei tudo que eu estava sentindo. Porque o meu relacionamento com a minha filha, com a Andresa, era dos piores possíveis. A gente era muito afastado. A gente pouco conversava. Teve um momento ali logo que eu e a Vanusa ficamos juntos, que a nossa relação era muito complicada, porque aí eu comecei a cuidar da Amanda, uma filha que não era minha, e não cuidei da minha filha. Então, assim, teve um momento ali que era uma bomba relógio, cara. Aquele momento, tinha um momento que ia explodir. E realmente explodiu, cara. Explodiu. E a gente se afastou, a gente não conversava mais. Então, ali aos pés de Maria, eu coloquei tudo aquilo ali para ela. Que tinha que acontecer alguma coisa, um milagre, para a gente voltar a se encontrar, para a gente voltar a se aproximar. E esse milagre aconteceu 60 dias depois. 60 dias depois, eu recebi a notícia que nós estávamos grávidos. Eu e a Vanusa. 10 anos morando junto. No momento eu não entendi, porque, meu Deus. Como é que eu vou ser pai de uma criança e não conseguir ser pai de outra? Eu cuido de uma que não é minha filha, que loucura é essa? Eu não estou entendendo isso aí. E essa gravidez começou a aproximar a minha filha.
Andresa, porque ela começou a... Como é que tá? Você já sabe o sexo? Já compraram roupa? Você já tem o quarto? E aí você já escolheram o nome? Posso escolher o nome? Pode. E aí o nome que ela escolheu foi Maria Clara. Maria, eu tinha dito, se for menina, vai ser Maria. Então, no dia 21 de março de 2017, nasceu a Maria Clara. Cara, foi uma das emoções mais, assim, mais marcantes da minha vida, porque eu estava ali no parto. Eu fui um pai muito presente no pré-natal, nas consultas, nas ecografias. Eu estava junto no parto, eu segurei a Maria nos meus braços, sabe? E a Maria, o que eu vou dizer da Maria? A Maria é um anjo. A Maria foi aquela pessoa, aquela criança, aquele anjo que veio para juntar tudo que estava quebrado na nossa vida. Tudo que estava desunido, ela veio para juntar. Cara, ela é uma criança assim, ó. Ela tem um sorriso no olhar que me desarma, sabe? Que me cativa. Nós começamos a conviver mais, a Andresa começou a se aproximar mais. E aí, cara, aí começou 2016, eu comecei a dar meus primeiros caixotes, 2017. E aí chegou agosto, então, de 2019. Eu vivi muito esse momento, cara. Eu vivi muito esse retiro. Eu ia para trabalhar, voltava a trabalhar, escutando aquele lema, montando minha reflexão, pensando nos senantes. E foi a graça, né, Petri? A graça que a gente teve desse retiro. Cara, que turma maravilhosa, que lema maravilhoso. Cara, eu vivi aquele retiro assim, ó, cada segundo. E uma pessoa, Petri, que participou muito desse momento foi meu compadre, o Alexandre. Lá, aquela pessoa que eu não conhecia, lembra? Eu não lembro o nome de todos os meus cursistas, mas eles estão no meu coração. E eu fui para o retiro, Petri, com aquela assim, ó, qual é o milagre que eu ainda preciso? Qual é o milagre que Deus tem para realizar na minha vida? E ali no final do curso, então, a minha filha estava ali, Andresa. Eu não sabia que ela ia estar ali. Eu não sabia que ninguém ia estar ali. Tava minha mãe, minhas irmãs, estava todo mundo ali. E ali na frente dela, eu pude pedir perdão para ela. Eu não estou preocupado se ela me perdoou, mas eu me perdoei. Eu me perdoei. Aquela dor que eu tinha, aquele remorso, eu tirei ali, naquele retiro. E o nosso relacionamento mudou muito depois daquilo ali. Porque a gente resolveu viver a partir dali. Esquece o passado. O passado não volta mais. Vamos usar como a maneira de a gente não errar mais, mas a partir dali, então, a gente começou a viver outra maneira. Para te ter uma ideia, né, Petri? Eu fiz os 50, nós estávamos no 82, então de 32 retiros eu ajudei, eu servi em 16 retiros. Acho que isso demonstra um pouco da minha perseverança dentro do movimento. Eu faço o máximo possível para todo mundo, por eles. Eu faço o melhor que eu posso, dentro das minhas limitações. Então, isso aí é um pouquinho da minha história. Eu tentei resumir, assim, os momentos mais marcantes, né? 10 anos de uma pessoa totalmente afastada da igreja e 10 anos de uma pessoa que decidiu abraçar esse movimento. Hoje eu visto essa camiseta com todo orgulho. Não tenho vergonha de mostrar para ninguém que eu sou assinante. Eu trabalho com camiseta do Cenáculo, com roupa do Cenáculo. Eu jogo com camiseta do Cenáculo. Cara, assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma hoje. Tu entrou dentro do meu rádio, tá tocando música do Cenáculo. Ah, porque entrou alguém que não é do Cenáculo ou botou outra música. Não. É a música do Cenáculo. E eu não podia deixar de agradecer a ti, né, Petri, a tua pessoa, né, cara? Porque se tudo isso está acontecendo hoje, é porque tu deu o teu sim. Se Maria não tivesse dado o seu sim, o que seria da humanidade? Cara, se tu não tivesse dado o teu sim, o que seria do Cenáculo? Eu acho que no Cenáculo não existiria na nossa diocese. Esse teu sim, Petri, representa o sim de 9.000 pessoas. Cara, quantas vidas mudaram com esse sim? Quantas vidas foram restauradas com esse sim? Né? Então, cara, assim, ó, não é puxa-saquismo, não é nada, mas, cara, tu sabe que eu já te falei por isso, eu rezo por ti todo dia, porque não tem como não rezar. Olha a tua dedicação, nada em troca, tudo em favor de alguém. Cara, já te disse, foi um paizão, assim, que me faltou naquele momento que eu precisava, né? Eu não tive meu pai durante esses 10 anos, mas eu tive muitas pessoas, cara, que serviram de exemplo. Meu irmão, deixa eu te dizer assim, ó, carinho por ti, admiração, a gratidão, né, por tu compartilhar essa história que
Bom, já te disse isso também lá em Aparecida, quando tu e o Nenê ficamos lá no quarto, e aí tu começou a contar isso, eu disse, meu Deus, eu tô diante de uma outra pessoa, não é a pessoa que eu conheço, né? Tu que é um cara tão da paz, tão pacífico, tão tranquilo, de repente contando tudo por onde os teus pés tinham te levado, né? Foi uma coisa que me marcou muito e que só dá o tamanho da pessoa que tu é, né? Em que mundo que tu estavas, a situação que tu chegou a viver, e a partir do momento que tu te abriu para a presença de Deus, né? O que realmente Deus fez na tua vida. E esses perdões, né? Essas libertações que tu foi alcançando, realmente hoje é um dínamo, né? Isso hoje para ti é um trampolim para tu voar cada vez mais alto, né? Precisou viver tudo isso, muito bem colocado, como tu disse. O que passou, passou, não tem como desembrulhar e voltar lá atrás, fazer diferente. A gente sempre diz que você não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, né? Mas a cada dia a gente pode começar de novo e fazer um novo final, né? E realmente o nosso Deus é o Deus da esperança, né? Ele sempre nos abre possibilidades, sempre nos abre portas. A misericórdia de Deus, junto com o nosso desejo, ele vai sempre abrir um futuro de felicidade, né? A gente às vezes tem que também ter essa capacidade de se desapegar um pouquinho lá do passado, se perdoar, perdoar os outros, pedir perdão, isso é bonito. Obrigado, Senhor, né, por esses sinais que tu coloca na nossa vida. Então, Carlos, eu também quero te agradecer, te parabenizar a pessoa que tu é. Apresenta o povo aí para a nossa galera aí. Para completar o 2019 maravilhoso, né? Eu voltei a Nossa Senhora Aparecida para agradecer, né? Tudo que tinha acontecido, né? Então, essa aqui é a Evanusa, né? Oi. A minha filha Amanda. Oi. Né? É aquela ali, Maria. Então, aquele com quem está falando aqui. O Pedi. O Petit. A Maria Clara veio com a Ivanusa e o Carlos na minha casa. Olha, é uma figura querida, linda. Carlos, Amanda, Maria Clara, Ivanusa, muito, muito obrigado por estarem conosco nessa noite. E eu queria que tu desse tua mensagem final aí pra gente. Ela disse que tu era muito engraçado. Essa semana a gente conversou. Mas tu vai conversar com o Petri. Ele é muito engraçado. Engraçado é tu, querida. Tu é cheia de graça. Tu é muito engraçadinho. Mas, Petri, minha mensagem é a seguinte, ó, a gente vai falar, tá? Seja você a mudança que tanto procura nos outros. As pessoas não mudam com cobranças, mudam com exemplos. E se eu pudesse resumir isso aqui em 2 palavras, eu resumiria assim, ó, cenáculo de Maria. Porque em nenhum momento, desde que eu fiz o retiro, ninguém me apontou o dedo, ninguém me perguntou o que tinha sido da minha vida, quais eram os erros, o que eu tinha errado, né? Muito pelo contrário. E olha quantos exemplos eu tive desde que eu fiz o retiro, né? Todos esses testemunhos, todas essas pessoas, né? Então, cenáculo de Maria. Em nenhum momento eu fui cobrado, né? Tive vários exemplos, ótimos exemplos, todos esses 10 anos que eu participei. E eu ainda tenho muito que evoluir, eu quero evoluir, eu preciso evoluir. E eu tenho certeza que eu só vou conseguir isso enquanto eu estiver no cenáculo de Maria, né? Fora dele, sem chance. Salve Maria. Salve, Maria. Carlos, ó, um beijão para ti. Ivanusa, Maria Clara, Amanda, um beijão para vocês, meninas. Cuidem bem desse menino. Esse menino, cuide bem dessas meninas, tá? Muito obrigado, Carlos, por tu existir. Muito obrigado por fazer parte da nossa vida, da nossa família. Pode ter certeza que o teu testemunho, a tua vida também, tu vai ser cada vez mais alguém que realmente reflete a imagem de Deus, e o teu sim, a tua perseverança, a tua vida vai ainda tocar muitos corações por aí. E é isso que a gente está aí. A gente está aí para se derramar e ajudar as pessoas. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e salve Maria. Valeu, gente. Tira um beijo.